Olha só, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a sua ida ao Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira e recebeu, fora da agenda oficial, o general Walter Braga Neto, militares do Exército e também da Aeronáutica. Tanto Bolsonaro quanto o Ministério da Defesa ainda não se pronunciaram sobre o tema do encontro. Nesta quarta-feira, Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada para voltar a trabalhar no Planalto, após se recuperar de uma infecção na perna. Oficialmente, o presidente tinha apenas um encontro para esta quinta com o Renato de Lima França. Ele é o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. José Maria Trindade, o nosso analista que fica em Brasília e tem muita informação de bastidor. Zé, já há algum tipo de indício sobre os temas e os assuntos que teriam sido tratados nesse encontro? Pois é bom dizer que vários encontros estão acontecendo, né? Há conversas e até reuniões dos oficiais superiores das 3 armas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa conversa do presidente, existiram outras conversas, né? Ela é importante porque veio depois exatamente desta decisão do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Nesta conversa, o presidente ouviu dos militares de que não há consenso, e já disse aqui que as Forças Armadas agem em consenso. Há uma reunião e quando se decide uma linha, todos, absolutamente todos, têm que andar naquela mesma linha. A atividade militar é diferente de política, de atividade civil. E aí disseram ao presidente que não era possível, né, marchar, né, em qualquer possibilidade de intervenção ou mesmo de confronto com o ministro Alexandre de Moraes. E se falou muito também das manifestações. A conversa de que as manifestações são constitucionais, é livre no Brasil o direito à manifestação, mas houve ali um certo, vamos dizer, um desconforto com a permanência de manifestações em frente aos quartéis. Mas é muito importante dizer que o presidente Jair Bolsonaro está conversando, e é normal, ele é o comandante-chefe das Forças Armadas, né, com vários setores militares. E fiquei sabendo também, já confirmado, que ele vai no dia 26 à Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, lá é simbológico, é o lugar onde ele se formou, né, onde ele entrou cadete. Então, essas conversas são reais e, enfim, podem prosseguir. E a outra realidade no que você falou é sobre a atividade do Braga Neto, que vem fazendo essa interlocução muito importante aí do governo, do presidente Jair Bolsonaro com os militares. Agora, Coronel Gerson Gomes, também gostaria da sua análise e sua avaliação desses encontros de Jair Bolsonaro com integrantes das Forças Armadas. Como bem disse o Zé Maria Trindade, muitos não estão satisfeitos com essas manifestações que ocorrem ainda em frente a quartéis. É como se a população acabasse pressionando parte desses integrantes, né? A administração do público interno das Forças Armadas, ela é bastante delicada, porque junto a esses manifestantes existem inclusive familiares de militares. Também nós observamos, conversando com várias pessoas que já estão há muitos dias, nós já estamos com mais de 20 dias de manifestação ininterrupta na frente das unidades militares. Essas manifestações, elas ontem, por exemplo, passaram depois daquela atitude autoritária do ministro Alexandre de Moraes. Nós observamos que houve uma nova concentração, recrudesceu aquele ajuntamento. Eu recebi imagens, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que reiterava-se a ideia, uma vez mais, de que a corda estava de tão modo esticada que a sociedade não via alternativa de saídas institucionais. Esse é o perigo. Os comandantes militares conversam com o presidente da República porque, como eu já afirmei aqui diversas vezes, eles estão atentos a toda essa situação, mas eles conhecem e sabem muito bem que a saída para esse tipo de crise, ou gerenciamento dessa crise, passa pela pessoa
do presidente da República no que diz respeito às Forças Armadas. Jamais toda essa narrativa vendida por muitos e muitos, inclusive da imprensa, de que as Forças Armadas ou esses manifestantes são golpistas, isso não encontra respaldo em nenhum tipo de atividade dentro das unidades militares e entre os chefes militares. Porque as Forças Armadas, elas estão atentas, não faltarão à sociedade, eu não tenho a menor dúvida disso, mas estão atentas de como o presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas e é o chefe de Estado, como ele fará esse gerenciamento da crise, que é responsabilidade também sua. Então, o artigo 142, que volta a ser evocado, ele, de fato, ele pode vir a enquadrar uma situação caso essa crise não seja gerenciada pelos atores políticos. O principal ator político que pode vir, inclusive, a acionar os militares é justamente o presidente da República. E ele, até o momento, está em silêncio. Esse silêncio, me parece, que agora ele deve ser rompido e o presidente precisa interferir no processo que ele mesmo também está verificando. Há uma diferença muito importante de entender, e o Zé Maria já falava sobre isso no programa, no início do programa, sobre essa presença dos militares junto ao presidente num momento de crise. É importante entender que os militares, eles têm uma hierarquia, e a hierarquia e disciplina, inclusive, faz parte da sua Constituição, e consta, inclusive, na Constituição Federal como característica básica das Forças Armadas. Então, os chefes militares, eles não podem perder a coesão, a liderança, a unidade de comando. E eles estão muito preocupados, nesse momento, exatamente de que a população que bate na porta do quartel, ela também ecoa para dentro do quartel uma insatisfação e até mesmo um sentimento de defraudação, de estarem tantos dias na frente das unidades e não perceberem nada melhorando, ou seja, a situação só piora. Isso que nós percebemos agora pode vir a reverberar, inclusive, no sentimento da população que tem essa enorme admiração pelas Forças Armadas e entendem que, sim, tem se pautado desde o período da redemocratização de uma maneira extremamente profissional, não se deixando imiscuir com a política partidária. Todos entendem isso, joga dentro das quatro linhas, como o presidente gosta de dizer, mas é necessário entender que, particularmente, a crise institucional que nós observamos no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e, particularmente agora, vamos dizer assim, representada pelo ministro Alexandre de Moraes, essa crise já extrapolou em muito a percepção da população da possibilidade de uma saída institucional. Isso é que é o grande perigo, e eu imagino que os comandantes militares devem estar trabalhando com o presidente para respaldá-lo na sua atividade de chefe de Estado, que nós estamos aguardando que esse silêncio seja rompido e o chefe do Poder Executivo entre no jogo nessa fase importantíssima da crise institucional que está instalada no país. Pois é, já que o coronel Gerson Gomes mencionou esse medo e esse receio, Fernão, o posicionamento de Alexandre de Moraes, do TSE, a multa que foi aplicada ao PL, não podem estimular mais manifestações? E, como consequência, as Forças Armadas não poderiam ser mais pressionadas por parte da população? Eu acho que as manifestações são explicadas pela violência que tem sido aplicada desde o começo do processo eleitoral pelo STF e pelo seu braço eleitoral, né, do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que explica, quer dizer, quando esse pessoal que está na rua está se sentindo despido do apoio, porque aonde que cessa o poder do Estado de tocar em cada cidadão? É dentro do limite da lei. A lei existe para cercear o poder do Estado. Quando a gente fala garantir o direito do cidadão, é uma inversão do raciocínio, mas a lei foi feita para que você tenha certeza de que você, estando dentro dela, o Estado não pode tocar a mão em você, né?
E o que está acontecendo é que quem está dentro da lei e, mais ainda, quem invoca a lei, é imediatamente punido pelo Estado e pela autoridade que tem por função impor a lei. Então, essa inversão é que causa insegurança geral, né? E, enfim, por que isso foi cair com os militares? A entrevista do Van Hatten, agora há pouco, historiou uma boa parte dessa explicação. Quer dizer, as decepções seguidas por parte do Poder Legislativo de exercer o seu papel, né? Eu, por outro lado, sei, pela experiência que eu vivi no Brasil, né, que você, pelo lado militar, você não tem uma solução para esse problema, né? Agora, falta, talvez, aos militares, né, dentro desse processo de 20 dias do povo batendo na sua porta, talvez ele pudesse fazer uma afirmação mais assertiva, né, a respeito do seu papel de garantidor da lei, que ele também tem, né, como um limite máximo a possibilidade da violação da lei, seja por quem for, e principalmente quando ela se dá pelo lado errado, quer dizer, que é esse que nós estamos vivendo, né? Porque quando a lei é violada pela cidadania ou por alguém aqui de fora, você tem todos os procedimentos muito bem mapeados, você tem a polícia, você tem o judiciário, etc. Agora, quando a lei é violada por quem tem a função de garanti-la, né, aí você está começando a falar do território que pertence às Forças Armadas por força de lei e por força constitucional. Então, talvez o que os militares pudessem fazer, sem extrapolar o seu papel e nem parecer estar querendo invadir território alheio, seria afirmar com mais clareza qual é o seu limite, né? Qual é o limite a partir do qual a lei exige que ele se movimente, né? Isso talvez acrescentasse. Mas eu estou com muita esperança, depois dessa iniciativa do deputado Van Hatten e da receptividade que ela encontrou no Congresso, né, de que nós estamos começando a entrar no caminho certo. Quer dizer, se essa iniciativa prosperar, como está prometendo prosperar, ainda que seja nesse interregno entre a posse de dois governos, que essa turma golpista de verdade aproveita para aumentar a confusão e tal, porque o país está mais ou menos desarticulado nesse interregno, né? Então, eu me congratulo mais uma vez com a iniciativa do deputado Van Hatten, porque o importante nessas ocasiões é você tomar posições claras, né? E talvez seja isso que esteja faltando para as Forças Armadas. Elas já mencionaram isso naquela segunda manifestação depois do exame das urnas, né? Elas mencionaram isso, elas tiveram essa iniciativa e fizeram isso com muito cuidado e com muita propriedade. Mas talvez uma pitadinha a mais de assertividade contribua, não para perturbar mais o ambiente, mas para apaziguar mais o ambiente, né? Porque começa a se estruturar do lado de cá, né? Você tem do lado de lá um processo que está em curso, que foi meticulosamente planejado, né? E que está sendo executado com rapidez e violência, né? Para realmente se beneficiar do efeito surpresa, né? A sociedade brasileira, agora pela manifestação do Congresso, que começa a se estruturar, teve a reação, por enquanto, perfeitamente adequada. Tanto os manifestantes que começaram meio sem saber para onde se virar, mas isso de alguma forma produziu um efeito, uma reverberação que foi bater lá no Congresso. O Congresso, como poder eleito, como eu esperava,
e a minha experiência de observador tem me confirmado sempre, é sensível à pressão popular, por mais defeituosa que seja a democracia brasileira, esse efeito não desaparece nunca completamente, está aí confirmado outra vez. Então agora você já tem dois elementos poderosos da situação, né, que tomaram uma posição, né? E acho que quanto mais eles se apoiarem, tomando esse cuidado mutuamente, tomando esse cuidado de estar estritamente dentro dos seus papéis e dos seus limites constitucionais e legais, melhor será, porque isso vai restabelecer a credibilidade do poder civil e da população na democracia, vai reforçar a sua expectativa de que existem caminhos dentro da legalidade e dentro das instituições, e essa é a única solução boa que pode sair para esse impasse em que o Brasil está. Quer dizer, é o país conseguir enquadrar esses agressores, né, sem usar os recursos de golpes abaixo da cintura que eles têm usado, né? Se conseguir isso, o Brasil terá dado uma prova da sua vitalidade democrática que, por muitos e muitos anos e décadas para frente, vai prevalecer e vai criar as condições para que nós demos finalmente um salto na reforma política e na melhoria da qualidade da democracia brasileira. Agora, rapidamente, perfeito, Fernão, rapidamente eu preciso fazer um agradecimento e um pedido. Eu quero agradecer a expressiva audiência das pessoas que acompanham o programa Os Pingos nos Is, sobretudo no YouTube. Muito obrigado por sua companhia. E agora um pedido, se você não se inscreveu no canal de Os Pingos nos Is no YouTube ou então na Jovem Pan News, se inscreva neste momento. Caso você esteja acompanhando em um dos dois canais, eu vou pedir uma gentileza que ajuda muito no engajamento dos canais da Jovem Pan News, que você clique no like, dê o joinha, como falam os jovens e os youtubers, tá bem? Registre o seu like e o seu joinha neste vídeo, tá bom? Muito obrigado. Agora seguimos com a análise de Roberto Mota. Mota, o Zé Maria Trindade disse que não há consenso entre as Forças Armadas. Particularmente, você descarta a possibilidade de uma atitude mais radical? Olha, de novo, lá vai o policial do esquadrão antibombas desmontar o pacote suspeito. Esse debate, ele tem um aspecto curioso. Há um lado dessa discussão política, o pessoal da esquerda, que abomina o envolvimento de militares na política. O menor sinal, menor nota, menor posicionamento, eles já gritam, é golpe. Mas a turma da esquerda não tem nenhum pudor quando os militares atuam a favor da esquerda, como nós já vimos, como a história moderna mostra em inúmeras situações. A partir do momento em que as Forças Armadas assumem uma posição de apoio a um projeto político de esquerda, acaba todo o preconceito da turma da esquerda contra as Forças Armadas. O que é importante lembrar é o seguinte: o presidente Bolsonaro é o presidente do Brasil. Ele é também o comandante supremo das Forças Armadas. Não há nada demais o presidente Bolsonaro se reunir com comandantes militares quando ele quiser. As Forças Armadas brasileiras se posicionaram recentemente através de uma nota do Ministério da Defesa e de uma nota conjunta, assinada pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Todos esses documentos defenderam de forma clara e inequívoca o respeito ao Estado de Direito e à democracia. Portanto, as instituições brasileiras nada têm a temer das Forças Armadas e o povo brasileiro sabe disso. Tanto sabe que as manifestações estão acontecendo na frente dos quartéis, mas não é porque as pessoas querem um golpe ou uma ditadura militar. É exatamente o contrário.
É nas Forças Armadas que muitos brasileiros, milhões de brasileiros, colocam a última esperança de restauração do Estado de Direito e da liberdade, que, se não foi plena, pelo menos um dia valeu nesse país.